Ó, nossa aula está sendo gravada, é uma aula para o ano do ensino fundamental e nós estamos na nossa linha do tempo, hoje com a segunda parte da nossa linha do tempo. Então vamos lá. Na aula passada, eu acredito que eu não preciso fazer uma. Deixa eu colocar a tela cheia. A gente veio da pré-história, a gente foi revendo da pré-história, e aí a gente parou aqui, no Barroco Brasileiro. Antes do Barroco Brasileiro, a gente estava no Renascimento, tá? No Renascimento Europeu. A gente, na nossa apostila, ele não faz referência ao Barroco europeu, mas faz referência ao barroco brasileiro. Então, só para relembrar que aqui no Brasil, quando a gente entrou no barroco, que foi no final do século, meados do século XVIII, lá na Europa, eles já estavam vivendo o neoclassicismo, que a gente vai ver daqui a pouco, romantismo e realismo. Mas aí o Brasil foi descoberto em 1500, século XVI. Até que veio gente para cá para ensinar arte, essas coisas todas, por isso que a gente ficou com esse, não é um retardamento, mas a gente vai chamar aqui de barroco tardio, tá? Por que é barroco tardio? Porque quando nós começamos no barroco aqui no Brasil, lá na Europa eles já estavam muito mais adiantados. Então, qual é a referência que a apostila de vocês faz para o barroco brasileiro? Essa igreja aqui, que quem já foi a Ouro Preto conhece, a igreja de São Francisco de Assis, que fica naquela ladeirinha que vai descendo de Ouro Preto, aliás, lá só tem a ladeira mesmo, mas é uma das igrejas mais famosas de lá. O Aleijadinho, Antônio Francisco de Lisboa, ele tem esse nome, só para vocês relembrarem, que acho que vocês estudaram isso no sétimo ano, ele tinha uma doença degenerativa, o tipo uma lepra, mais ou menos, e aí ele ia perdendo parte do corpo, igual a lepra. Hoje em dia as pessoas dizem que era uma doença degenerativa, porque o nome lepra é meio assustador, né? Mas ele perdeu os dedos, ele perdeu um pedaço do nariz, ele só andava de noite, escondidinho. Então, essas coisas todas fizeram com que o Aleijadinho fosse uma figura assim, meio que nebulosa da nossa história, mas é o principal escultor da arte barroca brasileira, tá? É o mais famoso, o glamour é com ele. E ele tem também essa igreja aqui, Bom Senhor do Matozinho, que fica São João del Rei, e essa igreja aqui é famosa por causa dos 12 profetas que ele tem aqui na frente, 6 de um lado, 6 do outro, tá? Então, isso é o que a gente tem que ver do barroco brasileiro. Aí, também do barroco brasileiro, na pintura nós temos um gênio que se chama Manuel da Costa Ataíde. Depois vocês anotem isso lá no caderno de vocês, quando eu mandar o link dessas aulas, para vocês saberem disso. Vocês vão precisar disso até o Enem de vocês, tá, gente? Então, o Manuel da Costa Ataíde, ele vai ser chamado de mestre Ataíde. Ele era mulato, assim como Aleijadinho. Aleijadinho também era filho de negros, o Manuel da Costa Ataíde também. E se vocês observarem, no nosso barroco, o barroco do Brasil, o uso da cor primária é assim, é o carro-chefe disso daí, ó, vermelho, amarelo e azul. Eu falei vermelho aqui no azul, gente, azul, o vermelho e o amarelo. Aqui a gente vê também, ó, essa imagem que a gente está vendo aqui do meio, da mãe de Jesus, né, Nossa Senhora, é essa imagem que está aqui no meio, ó. E o que, que ele faz? Como ele é mulato, ele vai fazer o quê? Ele vai enaltecer também a deixa eu soltar alguém que está aqui no lobby. Ele vai enaltecer também a raça dele. E os anjinhos são mulatos, ó, os anjinhos são mulatos, todos os anjinhos são mulatos. Esse teto aqui, gente, é de madeira, então isso já foi restaurado, porque vocês sabem que cupim, madeira, essas coisas, isso aqui é metade do século 1700 e alguma coisa, século XVIII, século XIX, então imagina, para isso continuar desse jeito, já teve alguns restauros. Não que se tire a característica original das obras, tá bom? Então, só para vocês, antes de ficarem antenados e lembrarem, quando vocês chegarem lá no terceiro ano,
que Manuel da Costa Taide, ou Messia Taide, foi o principal representante do barroco brasileiro. E se eu ainda estiver na escola, no segundo ano, a gente vai estudar isso daqui, ele vai fazer, gente, ele nunca foi à Europa, ele não conhece os artistas do barroco europeu, e ele faz essa abertura para o céu, porque esse aqui, ó, tem uma coluna aqui, outra coluna aqui, outra e outra. São 4 colunas gregas aqui, e é como se esse teto se abrisse para o céu e a gente estivesse vendo essas nuvens com Nossa Senhora e os anjos aqui em volta, tá vendo? E isso é igualzinho a Andrea Pozzo, que é um artista italiano de 1600 e alguma coisa lá na Itália. E ele nunca foi lá, ele nunca viu nem livros para essas coisas, ele tinha para ver, tá bom? Então, isso que a gente tem que saber na nossa linha do tempo. Passando para frente, quando acaba o barroco lá na Europa, a gente começa com uma coisa, tem o rococó, que depois a gente vai ver isso no segundo ano, e a gente passa por uma coisa chamada neoclassicismo. O que a palavra neoclassicismo vai representar para nós? Neo significa novo, atual. E classicismo, a arte clássica greco-romana, de Grécia e de Roma. Tá? Então, o neoclassicismo nada mais é do que o novo dentro do clássico, que é o que a gente vai ver agora. Esse daqui, essa obra aqui, é de um artista neoclássico chamado Jacques-Louis David. A gente vai conhecê-lo como Davi, mas se vocês conseguirem lembrar do Jacques-Louis, também é bom. Tá? O Jacques-Louis David foi um artista francês da época de Napoleão Bonaparte, e ele era professor da Academia de Belas Artes de Paris, dessa época. E isso daqui, gente, porque ó, isso aqui é o neoclássico da onde? De Roma Antiga. Isso aqui é quando o exército romano invade uma cidadezinha, a cidade dos Sabinos. Eles estão em outra frente de batalha, porque Roma de antigamente, a Roma era só uma cidade de Roma. A Itália... Roma não era a Itália, né? Existiam vários outros povos ali onde é a Itália de hoje, inclusive o povo romano. E o povo romano, ele queria ampliar, como conseguiu ampliar o império dele para tudo quanto é lado, inclusive ele chegava até o Oriente Médio. E aí é uma invasão da cidade vizinha, e eles roubam as Sabinas. Os maridos estão na guerra, o que eles vão fazer? Eles entram nessa cidade, roubam as mulheres, roubam os filhos. Aqui a gente vê uma como se fosse uma deusa grega ou a deusa romana, protegendo essa mãe que tenta proteger os filhos, a outra mãe que corre, mas os soldados, eles estão nus, porque está remetendo à arte greco-romana antiga, por isso que ele faz esses soldados nus, mas esses soldados romanos querem essas mulheres, por quê? Eles precisam povoar a cidade. Como é que eles vão fazer? Vão ter filhos? Como é que eles vão fazer a procriação e o crescimento dessa cidade, se só tem homem, né? Então, eles roubam a Sabina. Então, o nome dessa obra é As Sabinas ou Rapto das Sabinas, é uma obra neoclássica do artista chamado Jacques-Louis David. Nós já estamos no século XVIII aqui, tá bom? Essa obra aqui é outra obra que talvez vocês até já conheçam por causa de português, literatura. A Morte de Marat, também de Jacques-Louis David. O Marat, ele é um defensor, isso aqui a gente está na época da Revolução Francesa. Ele é um defensor da liberdade do povo, quer que o povo suba ao poder. E aí ele é traído pela noiva dele, que é uma espiã. E ele tem uma doença, tipo pitirise, que é uma coisa que dá pelo corpo todo, e ele tem que ficar sempre imerso numa banheira com alguns sais para dar uma aliviada nisso daí. E nisso daí ele está escrevendo um artigo para o jornal onde ele trabalha, e ela vem, a faca está aqui, ó, ela vem e dá uma facada nele e o mata. Então, isso também é uma obra neoclássica, do neoclassicismo francês, apesar de que não está remetendo a nada
da antiguidade clássica greco-romana, mas é o estilo de pintar essa coisa como se fosse uma fotografia. Então a gente vê que ele tem a pena na mão onde ele estava escrevendo, e aqui ele ele escrevia, ele era escritor, então é parte de um poema dele que eu não lembro, não sei falar para vocês o que era, mas quando vocês estudarem literatura com a Carla no ensino médio, ela vai falar isso aqui para vocês. Tá? Então, nós estamos no neoclassicismo. Já falei de um artista neoclássico para vocês. Tá? Aqui também, gente, ó, essa obra é uma obra muito famosa, A Morte de Sócrates. Vocês sabem que o Sócrates ele teve que tomar veneno, ele era um democrático, era um filósofo da Grécia Antiga, né? E aqui são os amigos dele, no entorno dele. E esse quadro que é muito legal para a gente vai estudar ele também no ensino médio, acredito que isso aqui a gente só vai estudar no segundo ano, por causa dos planos. Olha o ponto de fuga que está aqui atrás, ó, essa obra aqui, a visão da gente, ó, observa o que a minha setinha vai fazer, ó. O quadro ele vem com o olhar daqui, passa por aqui, vem cá para o fundo, ó. Então, isso é o ponto de fuga, a perspectiva desse quadro está aqui. E nós temos alguns planos, ó, o primeiro plano, segundo plano, a gente viu o plano no ano passado, aqui mais um plano, o Sócrates, e aqui o povo que sobe a escada lá em último plano. Todo mundo morrendo de pena dele, porque todo mundo admirava muito ele como filósofo, né? Tudo que ele falou e deixou escrito a gente segue até os dias de hoje, e todo mundo aqui tem um que chora, ó, copiosamente a morte dele, mas infelizmente ele tem que tomar o veneno, que é o que está aqui no centro do quadro, mas ele não deixa de proclamar as ideias dele, tá bom? Então, Jacques-Louis David também, neoclassicismo. Agora a gente vai para um outro, gente, esse aqui é fantástico, vocês verão isso lá também no segundo ano, o Ingres, Jean Auguste Ingres, o nome dele, mas a gente vai lembrar dele como Ingres. O Ingres, se preocupa não que eu vou escrever isso tudo para vocês quando eu for passar o trabalho, se for para fazer um trabalho sobre Ingres ou Davi, eu vou colocar lá para vocês na mensagem, lá no Positivo 1. Olha, gente, a perfeição dessa obra. Isso é quase que uma fotografia. E a fotografia só vai ser inventada, né, descoberta na metade do século XIX. Então, olha só a perfeição disso. Tudo bem que a mulher ela tem um corpo meio que alongado, desproporcional, mas como ela serve de modelo para ele em outras obras, a gente percebe que ela era deformada assim mesmo. Ela tinha esse bumbum aqui de mamão papaya, né, meio caidinho, mas ela tem o corpo dela, a parte do tronco alongada mesmo. Mas você seria capaz, depois vocês façam o teste quando a aula acabar, de cruzar as pernas e deixar as suas pernas nessa posição? Então, isso daqui, gente, é uma contorção que ele faz no corpo da modelo para poder aparecer as partes do corpo que ele quer, porque parece que essa perna aqui dela, ó, está completamente fora do propósito. Ela tem que se contorcer muito para conseguir colocar esse joelho aqui para cima desse jeito e essa perna cair sobre a perna esquerda e cair sobre a perna direita desse jeito. Mas isso não vem ao caso, são fofoquinhas da tia Bazinha. O que interessa aqui para a gente é isso aqui, olha a perfeição da pena do pavão, dessa parte aqui, dessa coberta que tem aqui na cama, que parece um pelo de arminho, um pelo de um bichinho bem peludinho, tipo, sei lá, um coelho assim, lá não seria arminho, né? Mas aqui para nós é o pelinho de um coelho. Olha a perfeição dessa cortina aqui, olha, que é de cetim brocado. Aqui também, ó, cetim, que faz o contraste com o algodão. O cara muito desconfortável fazer essa pose. Agora, o cara é perfeito, gente, porque a gente vê, ó, que isso aqui é cetim, que isso aqui é algodão, que isso aqui é pelo de animal, que isso daqui é cetim novamente, aqui é o fundo da parede. Agora, olha como que o cara consegue trabalhar esse chale que ela tem aqui na cabeça, olha, é um chale xadrez, olha como que ele faz direitinho, aonde termina uma parte do xadrez e onde começa a outra.
Olha a perfeição dessa joia. O homem, assim, é fantástico. Aqui tem, não sei, acho que é narguilé, que é o nome disso, vocês sabem o nome disso melhor do que eu. É aquelas máquinas de fumar que hoje se usa isso aí mais como coisa tóxica, né? Mais como uma droga. Nessa época aqui, isso era muito, muito. É igual o cigarro, né, gente? Naquela época, né? Seria mais ou menos isso daí. Mas então nós estamos no neoclassicismo e nós vimos dois artistas, Ingres e Jacques Louis David. Vamos andar, porque senão não dá tempo. Agora a gente vai para o romantismo, então a gente está numa sequência. O que foi o romantismo? O romantismo foi um movimento dessa mesma época do neoclassicismo, só que eles vieram combater toda essa frescura do neoclassicismo, que só queria saber de mitologia grega, das coisas mais as coisas mais fúteis. Aí o romantismo veio para contar história. Então, os artistas românticos, que são dois, que vocês vão gravar esses nomes, Delacroix, com essa imagem que se vocês ainda não viram, vocês virão ano que vem história. A liberdade guiando o povo, isso é a revolução. A revolução, não a primeira revolução francesa, é a segunda revolução, tá? Aqui atrás a gente vê a Notre Dame de Paris, a Catedral de Notre Dame, os prédios. A gente vê aqui as pessoas da sociedade e pessoas do povo, todos lutando em prol de colocar o absolutismo para baixo e o povo subir novamente ao poder. A gente vê aqui também guardas, né? Provavelmente guardas do sistema que está vigente nessa época. A mulher aqui, ela tem o seio nu porque ela representa a pátria-mãe, a mãe que alimenta, a mãe que quer levar os seus filhos para cima, que quer tirar o povo da pobreza, a bandeira da França aqui. E uma coisa muito engraçada, que vocês vão ver isso comigo, com o próximo professor, quando a gente estiver no segundo ano, é que ela tem a axila cabeluda. E isso daqui causou, na época que quando ele fez a exposição dessa obra, todo mundo disse, meu Deus, mas é verdade, gente, naquela época as mulheres não raspavam o braço, o braço era peludo, então ela tinha que ter o braço peludo mesmo, tá? Nojento, mas era verdade. Então esse seio desnudo aqui é porque ela também está representando um pouco da beldade da mitologia grega, tá? Greco-romana, né? Aqui, é um menino, porque aqui todo mundo lutou. Então, é um menino que pega as armas na mão para lutar em prol de uma coisa que era bom para todo mundo. Então, nós vamos lembrar de Delacroix, a liberdade guiando o povo. Memorizem isso, por favor, tá bom? E o próximo artista romântico... qual é a diferença do neoclassicismo para o romantismo? Porque no romantismo os artistas tentam contar história. Eles tentam colocar a história ao vivo e a cores para você saber do que aconteceu. A Revolução na França foi uma coisa que aconteceu, então eles estão contando a história da Revolução. Aqui, a balsa do Medusa, o Medusa era uma fragata da Marinha Francesa, era um barco de guerra, e esse barco foi a pique, em alto mar, na costa da França, mas em alto mar, e esses marinheiros aqui, acho que eram 12, 15, não lembro direito, eles ficaram à deriva numa balsa durante muito tempo. E o que aconteceu? Eles praticaram canibalismo, eles comeram a própria carne dos colegas e eles bebiam como água, eles sabiam que eles não podiam tomar água do mar, eles bebiam a própria urina. Se vocês observarem aqui nesse centro aqui, tem um pai que vigia o corpo do filho para os amigos não, né, os náufragos, igual a ele, não comerem o corpo do filho dele. Então é tudo muito trágico, o romantismo é aquela coisa muito trágica, uma coisa que dá medo, que dá vontade de você chorar quando você vê. Diferente do Rapto das Sabinas, que é neoclássico, eu estou falando isso para a gente ver a diferença. Aqui
História verídica, para vocês terem ideia, o Jericó, ele construiu uma jangada, ele se amarrou nesse poste aqui da jangada e pediu que soltassem ele no mar, porque ele queria vivenciar todo esse sofrimento desse pessoal aí, para ele retratar com exatidão, para ele fazer uma obra bem feita disso daí. Ele era meio doido, tá, gente? Depois ele morre, acho que tenta suicídio. Ele vai no necrotério olhar o rosto dos homens que foram resgatados daqui morto. Ele vai no hospital para falar com os sobreviventes, porque ele queria colocar todo o realismo possível nessa obra. Coisa de gente, né, maluca, mas tudo bem. Então vamos lá, ó. Só para vocês relembrarem, neoclassicismo, nós temos Jacques David e João Augusto Ingres. Nós temos no romantismo os dois mais importantes por enquanto para vocês assimilarem, Delacroix e Géricault. Bom, vamos lá, passando para frente. Aí a gente vem numa coisa que o realismo, o romantismo, a gente só viu de relance, tá? O ano passado, foi o ano passado, no 8º ano. Agora o realismo não, o realismo a gente viu, tinha obra na apostila de vocês, eu trabalhei com vocês, é uma leitura de imagem, tá? Nós temos dois grandes realistas, que vocês não podem esquecer. O Gustave Courbet, que ele é considerado o pai do realismo, porque foi ele que fez toda a história do realismo acontecer. Aí nós vamos ver aqui, ó, Os Quebradores de Pedra, que tinha lá na apostila de vocês. Essa obra, gente, ela foi incendiada durante a Segunda Guerra Mundial, ela foi destruída. Você sabe o que eu estou falando? Porque o lugar onde a cidade de Dresden, lá na Alemanha, onde ela estava, foi toda bombardeada, então ela foi destruída. E isso daqui são as reproduções fotográficas que a gente tem dessa obra, ela não existe mais, tá? Então, Os Quebradores de Pedra, o Gustave Courbet, o realismo, o que ele vai fazer? O neoclassicismo volta à arte greco-romana. O romantismo quer contar as histórias de um passado da civilização. E o realismo vai aparecer para quê? Para contar a história daquele povo que trabalha, que sofre, que não tem direito a nada, que tem que lutar pelo pão de cada dia. Então o realismo vem para tirar toda essa fantasia que as obras de arte vão passar para a gente, sabe? Ai, que bonito, a balsa do Medusa, o navio naufragou, mas esse pessoal conseguiu sobreviver. É a história da fragata, é uma história real. Mas esse cara aqui, ó, que quebra pedra, que tem que levar uma comida dentro de uma panelinha, que não tem direito à carteira assinada, não é muito diferente de hoje em dia, não, né, gente? Estou falando isso, mas a verdade nua e crua está aí até os dias de hoje. E de um pobre, de um garoto, a gente não vê o rosto dele, mas a gente sabe que é um menino que cata a pedra, e provavelmente o pai quebra a pedra, e ele cata essa pedra. Isso aqui é a construção de uma ferrovia, tá? Por aqui passaria uma ferrovia. Então, eles estão quebrando as pedras para depois o outro grupo de trabalhadores vir aqui e colocar os trilhos, porque isso aqui a gente já está na Revolução Industrial, já é o povo conseguindo se manter de alguma forma. Então, Gustave Courbet é o pai do realismo. Do lado de cá, a gente tem a moça peneirando o trigo. Provavelmente elas estão peneirando o trigo e fazendo pão, porque tem um gaiato aqui, ó. Vocês já ouviram a palavra biúdo? Biúdo, minha mãe usava muito essa palavra quando a gente ficava bisbilhotando o que ela estava fazendo. Então ele abre o forno, provavelmente isso daqui, ou é um lugar onde se guarda o pão, a massa do pão, ou de repente até mesmo o trigo. Ele está aqui, ó, olhando, conferindo para ver se está tudo direitinho. Essa daqui que separa os grãos, né? Porque tem aqueles grãos que podem não estar de acordo com o que elas precisam. Essa aqui que peneira e aqui atrás as sacas. Então, um realismo de uma cena familiar. Aqui é uma cena de trabalho, aqui também é uma cena de trabalho, tá? Aí a gente vai para Jean-François Millet. Esse camarada aqui, gente, ele vem antes de Courbet.
Só que ele vai ser considerado precursor do realismo, porque ele não se diz realista, mas ele pinta também, ó, pessoas. Eu vou explicar essas duas obras para vocês. Ele, antes de Colbert, ele já pintava pessoas do cotidiano. Só que ele não é considerado o pai do realismo, porque antes disso ele ia para o Louvre e ele ficava copiando obras de Delacroix, de Ingres, para depois então que ele começou a se achar. E como ele era do interior da França, ele era da Normandia, que é no norte da França, o que ele faz? A família dele tem fazenda, então ele vai e pinta essas pessoas que ele vê lá, esses trabalhadores rurais. Nessa cena aqui, são dois trabalhadores. Vocês, lógico, vocês não pegaram isso, mas talvez se vocês perguntarem para os avós de vocês, talvez eles lembrem disso. Os trabalhadores vão para o campo muito cedo, até hoje, até os dias de hoje. E eles voltam muito tarde, eles só voltam na hora do Ângelus, que é por volta de 6 horas da tarde. Só que aí, antes de acabar essa empreitada deles lá no campo, o que eles fazem? Eles agradecem a Deus exatamente às 6 horas. Eu não sei se vocês já viram, mas algumas rádios, mesmo FM, quando dá 6 horas, colocam uma música religiosa. E que a gente é a Ave Maria de Gounod. Gounod é um músico clássico. Então se coloca 6 horas, porque aquilo ali é o que? É o entardecer, é quando a gente sai da tarde para a noite. E o Ângelus significa exatamente isso. A oração do Ângelus significa a oração de agradecimento por mais um dia encerrado. Tá? Eles são plantadores e coletores de batata, que tem um carrinho deles, que está cheio de sacos de batata. Nós temos aqui uma cesta que também tem batatas dentro. Ele tem aqui o tridente onde ele ara a terra e aqui o agradecimento. A cidadezinha está aqui no fundo, tá vendo? Isso aqui provavelmente é a torre de uma catedral gótica e etc. Que isso aqui é a França, então isso aqui é uma catedral gótica. Do lado de cá, essa imagem vocês não vão esquecer nunca mais até o Enem de vocês. As respigadoras ou as respigadeiras, as duas palavras estão corretas. São mulheres. Muito legal. Nós cristãos, a gente tem esse hábito, né? Eu também costumo, às 6 horas, pelo menos, até porque o sino da igreja que bate, eu estou falando isso que alguém comentou, tá, gente? O sino aqui da igreja bate, aí eu lembro que são 6 horas, que é a hora de agradecer a Deus pelo dia que a gente teve. Mas voltando aqui, respigadeiras ou respigadoras significa o seguinte: isso aqui é um campo de trigo, tá? A gente vê aqui, ó, os montes de trigos. Elas são mulheres que vêm catar o que sobrou da colheita. Então imagina, o pessoal que colhe o trigo já passou, já recolheu o trigo, e elas vêm para pegar as migalhas. Vocês sabem o que é uma xepa? Quando a feira, essa feira nossa dos dias de hoje, quando a feira acaba por volta de meio, o que os feirantes fazem? Eles jogam fora aquilo que eles não venderam e que está meio que estragado. Gente, às vezes a gente vê um pé de alface, já me deu até vontade de pegar, tá? Aquele pé de alface bonito, só porque está com as folhas meio quebradas, eles jogam fora. Mas é comida boa. Aliás, o Brasil é um dos países que mais joga, que mais desperdiça comida no mundo, né? E aí tem essas pessoas que são mais pobres, pessoal mais necessitado, eles vão para a xepa pegar esse resto de verdura que os feirantes jogam fora. E é exatamente isso aqui o que as respigadeiras ou respigadoras fazem. Elas catam o resto do resto. Tanto é que a gente vê aqui atrás, ó, um homem a cavalo, que provavelmente é o capataz dessa fazenda, porém ele deixa, né, porque ele sabe que a fome nessa época é grande e que qualquer coisa que você possa fazer para alimentar a população, você podendo, você vai deixar. Então, ele dá permissão para que elas peguem esse restolho aqui. E isso daqui, essa obra, é a obra mais famosa do realismo. Então, em qualquer época da vida de vocês, se vocês forem estudar, se vocês fizerem arquitetura, forem fazer história, se vocês forem fazer engenharia, qualquer design, qualquer coisa que esteja ligado a
a história, vocês vão ver essa obra aí, que ela é uma das obras mais famosas. Assim como a Mona Lisa é famosa lá no Renascimento, essa obra aqui é famosa também, tanto quanto a Mona Lisa, tá bom? Aí a gente vai para o impressionismo, que eu espero que nós já estamos quase chegando aqui em cima. Ó. A gente está aqui agora na nossa apostila. Já está quase chegando nos movimentos desse ano. O impressionismo a gente viu ano passado também. E aí, no impressionismo, quem é que lembra desta obra? Eu acho que eu também cometi a bondade de mandar vocês desenharem isso daí. Se eu não mandei, porque não deu tempo, mas ainda há tempo, tá? Então, essa obra se chama Impressão Sol Nascente, para quem me lembra dela, foi a obra que deu origem ao nome impressionismo. O que significa impressionismo? Vou explicar lá do começo. Para vocês relembrarem, porque vocês acham que alguns de vocês estão lembrando disso. Nós estamos na metade do século XIX, 1860 e poucos. A máquina fotográfica já foi aqui, ó. Aqui a máquina fotográfica está dando seus primeiros passos, tá? A gente ainda não tem. Então, o artista, até o realismo, ele tem que fazer as coisas do jeito que ele vê. Ele é a nossa máquina fotográfica. Mas agora aqui, no impressionismo, a máquina fotográfica já foi inventada, então já o pintor ele já perdeu aquela coisa. Ó, aqui esse quadro foi em 1872, tá? Então o artista ele não tem mais aquela importância histórica, né? Ou seja, ele não tem mais que retratar as coisas para ficar para a posteridade. A máquina fotográfica está fazendo isso. E aí a característica do impressionismo é que esses artistas eles vão desenhar e pintar ao ar livre, eles saem de dentro dos ateliês e de dentro dos museus, eles vão para a rua e o que importa para eles é a luminosidade, é a luz, é a claridade, tá? E aí esse bando de artistas, os impressionistas, eles que ainda não têm esse nome, eles não conseguem expor as obras deles nos grandes museus ou nos grandes salões de exposições da época. Por quê? Porque até então, os marchands, né, as pessoas, os diretores, as pessoas que promovem essas exposições, eles querem quadros acadêmicos. O que é o quadro acadêmico? Rápido das Sabinas, a banhista que eu mostrei para vocês. Então, são as obras neoclássicas e as obras românticas. Essas obras, e do realismo também, essas obras são obras acadêmicas, são feitas dentro de tudo que tem de mais certinho, a gente chama de arte da tradição, ou seja, papel da fotografia. E aí eles não conseguem fazer isso. Aí o que eles fazem? Eles pegam e montam o Salão dos Independentes. Ah, vocês não querem as nossas obras, são diferentes? Então a gente vai fazer o nosso Salão dos Independentes. Aí, um crítico de arte vai nesse Salão dos Independentes para poder observar essas obras, conhecer essa nova leva de artistas. E aí o que eles fazem? Quando um esse cara que era até um jornalista para diante dessa obra, que o nome era só Sol Nascente, ele fala, mas isso daí não é uma pintura, isso é uma mera impressão de um sol nascendo. Aí escreve isso no jornal dele. Claude Monet ouve isso, no outro dia ele vai lá e muda o título do quadro dele. Coloca na frente impressão, sol nascente, ou nascer do sol. E aí o limão virou uma limonada. Impressionismo passou a ser o nome desse movimento artístico, onde eles não usam preto, eles não fazem contorno, isso aqui não é preto, tá? Isso aqui é um azul bem forte, não fazem contorno, pintam com pinceladas rápidas. Uma obra impressionista, gente, ela tem que começar e terminar no mesmo dia. Por quê? Porque eles usam a luminosidade, eles aproveitam a luz do sol. Ele pode até não ter tempo de terminar a obra no mesmo dia, mas no outro dia, no mesmo horário, ele vai para o mesmo lugar para poder pegar a mesma posição do sol. Então, do impressionismo, o que eu quero que vocês lembrem?
Impressão Nascer do Sol, ou Impressão Sol Nascente, de Claude Monet, que vai ser a obra principal do impressionismo. Fora isso daí, não sei se vocês vão lembrar, mas eu falei para vocês da ponte japonesa. A ponte japonesa, isso aqui é o jardim da casa de Monet. Monet vai morar próximo a Paris, mais ou menos 60 quilômetros, 40 minutos de trem, tá? Eu conheço o Giverny, eu tirei uma foto em cima dessa ponte, que nem é mais muito parecido com isso aqui, não, agora tem umas coisas aqui para cima, tá? Essa ponte japonesa, isso aqui é no lago, ele faz um laguinho na casa dele, ele coloca essas ninféias, é o lago das ninféias, ele coloca, o jardim da casa dele, gente, não sei se vocês lembram, acho que eu até mostrei fotos para vocês lá do jardim da casa dele. Ele puxa, isso aí é um canalzinho que ele puxou de um rio que passa aí próximo, e ele faz uma plantação de flores do jeito que ele gosta de pintar. Então ele começa assim, com flores azuis, essas flores vão virando roxa, que vão virando lilás, que vai ficando rosinha, até ficar quase branca. Aí na outra leira, no outro jardim, ele vem para o vermelho, que vem para o laranja, que vem para o amarelo, que vem para o amarelo bem clarinho. Então ele faz um degradê de cores no jardim. Só que o Monet, ele fica cego, ele tem catarata durante o período da vida dele, e ele vai pintar essa ponte japonesa mais 3 vezes, e com as cores que ele vai enxergando. A última está no Museu do MoMA, eu vi o ano passado também, a gente quase nem vê mais que é ponte, porque é tudo um borrão, depois é catarata que ele tem, ele opera, fica bom, mas ele a gente só vê aqui, ó, um borrão meio marrom, no fundo muito avermelhado, que é o que ele enxerga naquele momento. E essa obra aqui, que ela já caiu no Enem, então é só para vocês fazerem uma referência, à esposa dele e mais o filho dele, Paul, nos jardins dessa casa dele lá em Giverny. Eu vou me adiantar um pouco, mas não vai dar tempo. E aí, depois do impressionismo, a gente vai passar para o pós-impressionismo. O que é o pós-impressionismo? São os artistas, tipo Van Gogh, são 3 grandes pós-impressionistas, que é Van Gogh, que é Paul Cézanne e é Paul Gauguin. Paul Gauguin é amigo do Van Gogh. Essa obra aqui também vocês lembram dela o ano passado, na apostila de vocês. Noite Estrelada é uma das obras mais importantes do Van Gogh, tá? E ela não é muito grande, vou mostrar para vocês. Ela também está no MoMA, ó, ela é pequena. Ela deve ter mais ou menos uns 40 centímetros por 35, pelo tamanho da minha cabeça aqui. Vocês imaginam o tamanho da obra aqui atrás, tá? E aí, isso daqui, ó, aqui ele já usa contorno. Qual a diferença do pós-impressionismo para o impressionismo? Elas são pequenas. Porque eu estou respondendo a alguém que perguntou, ela é pequena. Eu também achava que ela é grandona. Quando eu cheguei lá no MoMA, eu tomei 2 sustos, porque a persistência da memória, que vocês vão ver a aula que vem comigo, ela é pequenininha, desse tamanico, e essa daqui também não é muito grande. E a diferença é que tem contorno do pós-impressionismo e também tem preto. E aí, gente, eu vou parar a nossa gravação nessa obra aqui, mas eu vou deixar um trabalho para vocês na nossa próxima aula, que eu vou colocar hoje lá no portal para vocês. Vocês vão procurar, vocês vão pesquisar o que é uma projeção mapeada. A gente leu isso na apostila nossa do ano passado. E vocês vão colocar exemplos de projeção mapeadas aqui no Espírito Santo, tá? Isso é um exercício que eu vou postar hoje para vocês. Deixa eu parar a gravação.